Mas vocês estás em Aveiro, estás em Ilhavo e estás em Paredes de Cora? Sim, sim. Eu estou no Porto, não estou em Ilhavo. Estás no Porto. Então, eu estou mais a sul, portanto, sou Ilhavo, Aveiro, Porto, Paredes de Cora, muito bem. I don't mind being lonely when my heart tells me you are lonely too. Olá, bem-vindos àquilo que é, à partida será uma nova rúbrica do Gretua enquanto estivermos enfiados na gruta. Nós ainda não sabemos muito bem como é que isto vai chamar, mas achamos que vai ser precisamente da gruta. Não vamos tentar não monopolizar o tema daquilo que são as conversas a partir da pandemia atual, mas evidentemente vamos ter que tocar nesse assunto porque é isso que nos traz aqui, não é? A estarmos reunidos digitalmente desta forma. O nosso primeiro convidado é o Luís Sousa Ferreira, que vocês provavelmente conhecerão de projetos como o 23 Milhas ou Bons Sons. Eu sou o Bruno, connosco hoje estará também o David e o Coutinho, respectivamente da comunicação e da imagem do Gretua. Eu se calhar deixava-te, Luís, que tu te apresentasses um bocadinho, de uma forma muito breve, para as pouquíssimas pessoas que não te conhecem. Só aqui dizer que era para as pouquíssimas pessoas que iam nos ver. Então, eu sou designer de formação, trabalho em cultura desde que me conheço, em produção, em programação, em curadoria e há uns anos para cá em direção de projetos. Essencialmente, pronto, tenho trabalhado muito na dinâmica e na dinamização da cultura popular e da cultura como um encontro e de criar hábitos e práticas culturais nos lugares, sejam aldeias, sejam regiões, sejam municípios, e neste momento estou essencialmente dedicado ao projeto 23 Milhas, que é o projeto cultural do município de Ilhavo, tendo tido vários projetos ao longo da minha vida, e o mais conhecido, que era o meu hobby, mas que era o mais conhecido, era o Bons Sons, que foi um projeto que nasceu com estas premissas, mas uma lógica da aldeia. Mas pronto, mais ou menos assim, rapidamente é mais ou menos isto. Então, olha uma coisa, eu estava até ontem uma conversa que julgo que acho que começou precisamente por causa do Serviço Nacional de Saúde eu estava a ter esta conversa com alguém que já não falava comigo há algum tempo, na realidade, e que me fez, ou que fez a referência de eu ser ator, e eu tive que lhe explicar que não era ator, que a minha profissão, neste caso, neste momento, era até bastante diferente. E levou-nos também a uma conversa sobre o que é que leva alguém a estar a programar ou a estar a dirigir artisticamente uma casa ou um espaço, ou mesmo vários espaços, como é o teu caso, ou vários projetos ao mesmo tempo, inclusivamente, como é o teu caso. Como é que tu dizes que sempre estiveste ligado àquilo que é fazer cultura também, mas como é que um designer chega a um projeto como o 23 Milhas, ou bom, que não era ainda um projeto como o 23 Milhas, mas como é que chega à direção artística de uma casa? Por necessidade, ou seja, eu como designer começo a ser produtor, porque comecei a usar as minhas valências que já fazia em projetos mais pequenos em Sensoldes e noutros projetos que fui criando. Na altura eu queria ser artista, depois acobardei-me um bocadinho e passei a ser designer, e depois em design não havia ninguém que fizesse a produção dos nossos projetos e eu comecei a fazer a produção dos projetos. E depois as pessoas queriam que eu ficasse como produtor e não queriam que eu ficasse como designer, porque designers havia alguns, queriam que eu alimentasse os projetos e desse escala e fizesse com que eles acontecessem. E então, pronto, isto depois é um caminho sem volta. E a questão também dos projetos, como comecei a criar, eram conceitos que eu imaginava ou que eu estruturava. Nunca quis ser líder, por mais que incrível que possa parecer, mas nunca gostei de ser mal liderado. Portanto, também nunca me importei de ser. E então foi um caminho muito natural de começar a encabeçar e a estruturar projetos que ia criando como ferramentas, soluções de design. Portanto, eu sinto-me na mesma como designer a trabalhar, a metodologia, o olhar, a forma como eu faço os mapeamentos, as pesquisas, eu vejo-me sempre como designer,
e depois foi um processo muito gradual, muito orgânico, nunca escolhi nada, fui escolhido de alguma forma, neste caso no 23 Milhas fui escolhido para ser o diretor artístico do Centro Cultural de Ilhavo, na altura, e depois ao vir para cá, percebendo a região, percebendo as necessidades e o potencial que ela tinha, criámos em conjunto com a equipa e com o executivo o 23 Milhas. Foi uma fácil adaptação a tua? Eu sei como foi para fora, para nós, para o público, mas para ti que vinhas de certeza de realidades um pouco distintas, como são todas, não é? Foi fácil? Julgas que o primeiro ano foi mais difícil? As realidades são sempre distintas, não é? Mas também são sempre iguais. Eu acho que na proximidade somos todos diferentes. À distância ou em grupo somos muito parecidos. E nós vemos, mesmo agora neste caso da pandemia, não é? Os nossos comportamentos, há aqui uma noção quase de... Em grupo nós temos comportamentos muito semelhantes, muito expectáveis de alguma forma, não é? E então a forma como eu olho para os territórios, já tenho sido muitos, já passei por vários, é mais ou menos a mesma, considerando que as pessoas são todas iguais de alguma forma, não é? E que os anseios últimos que nós queremos de encontro, de validação, de amor, de reconhecimento, de papel na sociedade são mais ou menos os mesmos. E depois há especificidades que podem ser agarradas em cada território de uma forma diferente, mas no fundo também não é interferir no conteúdo, é criar plataformas, é criar lugares de encontro, é criar estruturas, é criar alinhamentos, é criar fórmulas que depois não sejam fechadas e que as pessoas possam habitá-las e pouco a pouco possam criar a sua personalidade. Foi um ano difícil, principalmente porque apanhou o ano de eleições e nessa lógica foi um bocadinho mais difícil e eu nunca tinha estado numa função pública, então nunca tinha levado com este tipo de jogos e lógicas que já estão muito instituídas e quase banalizadas. E para mim foi um bocadinho difícil lidar com isso. Nunca tinha sido maltratado nessa perspectiva e então foi uma aprendizagem. Mas do resto foi fácil até, não posso, acho que também tenho essa capacidade e também fui muito bem acolhido, portanto acho que encontrei grupos, pessoas que tinham vontade e que perceberam o projeto e que estavam disponíveis para ele, portanto também se não fosse isso também não acontecia. Mas isto também já tinhas uma certa experiência em ir-te adaptando a contextos diferentes, não é? Eu pergunto isto porque há aqui uma relação com uma questão que me preocupa especificamente neste momento, que é esta ideia de chegares a um local de fora e como é que ages para o conheceres ao ponto de seres capaz de atuar sobre ele sem teres este olhar de fora, ou seja, pertencendo àquela comunidade. Porque lá está, tu começaste a trabalhar um contexto que te era muito próximo, com que tinhas uma relação especial, não é? Mas foste progressivamente, imagino eu, afastando-te e chegando a locais com que tinhas relações não tão familiares. Como é que é este... Ou seja... Eu pronto, vivi nas Caldas, depois vivi em Vila Velha de Ródão, depois vivi em Lisboa e agora vivo em Ilha. E trabalhei com outros territórios em projetos mais pontuais. Eu sempre tive essa relação de olhar... Eu acho que só quando tive olhar externo de Sensolos é que eu comecei efetivamente a trabalhar em Sensolos. Só quando fui para as Caldas da Rainha é que eu consegui ver a ilha, não é? Como diz o Saramago. E eu acho que esse olhar externo é muito importante, desde que haja depois alguém contigo que te dê outros olhares e que trabalhe contigo no projeto. É muito importante na equipa de 23 Milhas, existe a gente de cá que conheça, mas também é importante que existam pessoas que não sejam, para às vezes não usarem o tabuleiro já viciado, não recorrerem às pessoas de sempre, não usarem as referências de sempre, ou não terem tantos medos, tantos pudores. Às vezes há mais lata de mexer em coisas sagradas e para mim a cultura contemporânea é isso, é não haver o sagrado, é mexer, questionar, mesmo que seja para manter da mesma forma. E a minha questão é essa. Eu acho que tenho a vantagem do olhar externo, ainda hoje o tenho, mas tens que ter a modéstia de saber que há coisas que não podes mexer, ou tens que mexer com mais cuidado. Sei lá, lembro-me no primeiro ano do Rádio Faneca, eu cheguei muito pouco tempo antes e as pessoas perguntavam-me o que é que eu achava. E eu perguntava como é que faziam e as pessoas diziam que era assim. Então vamos continuar a fazer assim, até passarmos por essa experiência e depois vemos o que é que podemos alterar ou não. Portanto, acho que tem que haver bastante modéstia, de alguma forma, para conseguir lidar com isso. Pronto, às vezes conseguimos, às vezes não conseguimos. Isto é uma lógica de muitos erros, não é? Já errei bastante, vamos errar mais ainda, porque também não há muitas referências, não é?
Eu às vezes comparo as pessoas que trabalham desta forma com os poliglotas, não é? Que têm ferramentas para ler novas línguas, para aprender novas línguas. Tenho uma inveja monstra disso, porque eu sou péssimo em línguas, mas que há pessoas que em 15 dias percebem logo a estrutura de funcionamento de uma língua, não é? Que isso para mim é quase mágico. E eu tenho um olhar treinado para perceber um bocado os territórios, de alguma forma, mas perceber dentro daquilo que eu acho que tenho que perceber. Portanto, não é eu saber a história, não é eu saber contar a história, não é eu dominar a identidade, não é eu conhecer todas as pessoas. Não é isso que me interessa. Eu não quero substituir a população. Eu apenas sou mais uma ferramenta, mais um recurso que com a população, que com a comunidade fazemos. Eu não venho substituir ninguém. Portanto, venho ser mais um complemento para cada projeto. E às vezes o erro é esse, é as pessoas acharem que a partir de agora quem manda sou eu e eu trago a luz, não é? Não, a luz estava cá, não é? O farol estava cá, agora é bela metáfora, viste bonito. Portanto, apesar de termos um discurso muito assertivo, há mais modéstia neste trabalho do que possa parecer. Não é nós sabemos tudo. Só que às vezes temos que puxar um bocadinho mais, temos que ter um discurso mais claro e por isso mais assertivo para conseguir criar aqui uma dinâmica e sabemos que não há 23 milhas ainda, sequer estamos nas 9 milhas, ainda falta imenso para fazer para aquilo que foi a nossa proposta. Só que tens que começar com a ambição toda e depois ano a ano vais conseguindo chegar lá. Basicamente é essa a ideia. Tenho só que tirar aqui uma coisa do ecrã, desculpa. Tu dizes que não precisas conhecer todas as pessoas, que até é impossível, menos impossível em Ilho, mas ainda assim impossível. Mas há alguma importância em viver de facto no lugar, não é? Tu vives em Ilha e vives mesmo, não é? Fazes um esforço por conhecer a realidade cotidiana da cidade, ou não? Claro, é assim, eu não vivo nesta ansiedade de ter, é quase como vês a internet, não é? Tu não tens de saber a informação toda da internet. Se vives com essa ansiedade, morres. Tens é que saber pesquisar e saber aquilo que te vai interessando e pouco a pouco vais tropeçando. E viver é a parte importante, porque vais tropeçando nas coisas. Há muita coisa que eu nunca iria me lembrar que seria interessante, mas às vezes até numa conversa de café, a beber um copo, numa piada, vês ali um gatilho fixe e começas a perceber as tais pessoas que são as fazedoras de opinião e que são elas também as que te conseguem fazer chegar aos grupos e outras pessoas, porque eu só acredito num tipo de comunicação, que é o boca a boca. Por muito que os designers gráficos fiquem agora tristes com esta informação, mas só acredito no boca a boca. E há duas formas de boca a boca, não é? Portanto, é o direto, não é? E a televisão e aquela forma de nós chegarmos dentro da casa das pessoas. Todos os outros materiais que são muito importantes e tento trabalhá-los da melhor forma, são reforços deste boca a boca. E neste momento em Portugal, as pessoas muitas vezes reclamam na cultura que não sabem da informação, que passou e ninguém sabia, que as pessoas não divulgam. E se as pessoas realmente fossem já público, era muito fácil. Vão ao site e vão à agenda e sabem o que é que vai acontecer. Não é preciso um milagre. Portanto, ainda estamos numa fase em que as pessoas têm que ser seduzidas e envolvidas. E o boca a boca é importantíssimo para isso. Para perceberem, para não criarem ideias pré-feitas, para não ver boatos e aquelas histórias todas. Portanto, o conhecer pessoas é muito importante para isso, para disseminar essa informação também, não é? E para perceber as expectativas, porque tem que ser uma troca, portanto a ideia é mesmo essa, porque na prática, em última instância, numa cidade mais oleada, não é Ilha, é Portugal, este projeto não era preciso, não é? Nós estamos a tentar devolver, de uma forma muito gradual, a curiosidade e a necessidade dos momentos de encontro e devolver às pessoas as práticas artísticas, não é? Ou culturais, que de alguma forma as pessoas transformaram-se tão em espectadores que isso foi desaparecendo. Sim, isso... Perdi completamente o fio à conversa, desculpa. Não, é uma tecla em que, infelizmente, de vez em quando temos que bater, porque é aquilo que nós conversamos um pouco às vezes, que é... No Porto não faria sentido sequer, por exemplo, neste caso, agora passando a moeda para o nosso campo, ou a bola para o nosso campo, não faria sentido um Gretua, por exemplo, porque a comunidade estudantil ou a comunidade jovem já está muito envolvida com a própria cidade e com as dinâmicas da cidade e etc. E evidentemente que às vezes é necessário também às vezes não sempre, uma perspectiva não histórica, mas uma perspectiva mais
alargada da nossa posição, do local onde estamos, para perceber como é que podemos funcionar e se é que devemos funcionar. Até porque esta coisa de estarmos aqui, que é mais ou menos aquilo que nos traz também a uma conversa digital, não é? Como é que podemos trabalhar neste território atual que é um pouco estranho. Nós também não sabemos muito bem, na realidade, para onde é que isto vai caminhar, qual é que será o nosso papel no futuro no meio disto tudo, que são perguntas que começam a surgir com uma força quase assustadora, por muito que não as queiramos fazer. E tu estás, parece, aliás, toda a gente que está na cultura neste momento a trabalhar, provavelmente, ou não em pânico necessariamente, ou evidentemente não em pânico, mas temos obrigatoriamente que nos colocar estas perguntas, não é? Estou mais entristecido, portanto, tu achas que é... Sim. Porque às vezes umas semanas destas podem pôr abaixo anos de trabalho, não é? E todo o nosso trabalho é um trabalho de confiança, de criar confiança com os públicos, com as pessoas, no fundo, que são públicos. E o que nós fazemos é encontro, não é? E tudo aquilo que nós estamos agora a pedir às pessoas é para não se encontrarem, não é? Então isto vai entrar muito dentro do subconsciente das pessoas, e depois como é que isto vai ser devolvido ou invertido, vai ser, não sei ainda. Tenho falado com algumas pessoas, temos que pensar em escalas, temos que pensar em lugares, temos que pensar em formatos, não sei, porque isto está de acabar, não é? Portanto, há uma altura que isto está a ter um fim. Mas não sei, mas os efeitos são muito mais duradouros que o fim de uma quarentena, não é? E isso preocupa-me bastante, mas pronto, haverão outros formatos e temos que ser, mais uma vez, contemporâneos, e temos que trabalhar com o que temos, não é? E é isto faz parte agora do nosso briefing, não é? Pois, evidentemente. Tu achas que este é um momento em que tu estás, particularmente relativamente a este tema, ainda em pousio, ainda a tentar perceber o que é que vai acontecer durante os próximos tempos, como é que a própria China, que já está a reabrir algumas fábricas, já está de certo modo a tentar voltar àquilo que é a sua atividade normal, que eu acho que pessoalmente não vai haver propriamente uma atividade normal, pelo menos nos tempos que seguem uma pandemia, não é? Mas não seja pelo inconsciente das pessoas, que é aquilo que tu falas também. Tu achas que é a altura de ainda nos reservarmos muito sobre fazer considerações sobre aquilo que será praticamente o futuro, ou achas que já deveríamos estar a discutir, já deveríamos estar a pensar nisso? Eu acho que vai pensar, acima de tudo. Eu acho que o tempo também de quarentena é um tempo de reflexão, vamos ter tempo para pensar. Eu neste momento preciso pensar mais, até porque ainda não, há muitos efeitos económicos e sociais que ainda não conseguimos prever, que vão ser grandes, não é? Portanto, eu acho que eu sou daqueles que acham, infelizmente, que espero mesmo ter razão, que vem uma crise associada a isto, depende também de quanto tempo é que isto demorar, e isso depois tem efeitos de tudo. Nós somos, como ainda somos considerados a cereja no topo do bolo, não somos o bolo, as pessoas não nos veem como uma coisa essencial, como um direito, como se vê a saúde e a educação. Nós somos sempre aquele primeiro a retirar, não é? Como aconteceu também agora nesta lógica, os primeiros a saírem, não é? A deixarem de existir, somos nós. Numa área, de uma classe muito desprotegida, muito sem estrutura, e há muita coisa que vai cair, não é? Porque estar 2-3 meses sem receber para muita gente é asfixiante. Numa altura por cima que havia um investimento grande, porque estava a haver aqui uma esperança qualquer, um movimento invertido, não só porque haver mais apostas das câmaras, porque mesmo mal ou bem haver um pouco mais de apoio central, e haver também este movimento pelas capitais europeias, portanto haver aqui uma nova esperança também nestas áreas, e com uma retoma também económica, e agora de repente começa-se a pensar em tudo, e nós sabemos bem o que é que foi 2008, 2009, 2010, 2011, não é? Portanto, todos esses anos, quem estava na cultura viu, e tenho medo, tenho algum receio de que iremos para esses lugares com uma dimensão pior ainda, porque isto não é uma crise de raiz económica, é uma crise com outras raízes, tem os mesmos efeitos económicos e os mesmos efeitos sociais, mas que tem outro tipo de efeitos as pessoas estão a ser
o medo, não é? O medo que alimenta muito estas dimensões muito da extrema-direita e das fechar fronteiras e do medo do outro, do desconhecido, do estranho, do estrangeiro. Isto pode ficar muito agarrado a nós. E se nós queremos trabalhar a aculturação, o encontro, não queremos tornar os territórios provincianos e fechados, estamos mesmo em contraciclo neste movimento. Portanto, isto tem que ser mesmo pensado, não sei como. Acho que vamos ter agora umas semanas para pensar sobre isto, perceber efetivamente o que é especulação e o que vão ser os efeitos disto. Não sabemos quanto tempo é que vai durar, de que forma é que vai durar e como é que as pessoas vão reagir a isto. Isto é realmente novo, não é? Por isso é que eu tenho muito respeito de quem está a gerir estas estratégias. Isto é novo, é realmente novo. E mesmo o caso chinês, que temos que agradecer também a aprendizagem sobre o vírus e sobre os procedimentos, porque eles é que tiveram a testar, não é? E agora nós ganhamos tempo com essa experiência, mas o comportamento aí sim é diferente. O comportamento de um povo chinês e a cultura chinesa é completamente diferente da nossa. Então, o mundo ocidental vai reagir a isto de uma forma muito diferente. E então é novo, portanto, eu não me atrevo ainda a adivinhar como é que isto vai ser, mas temos que pôr em questão os nossos modelos de trabalho, a forma como trabalhamos, como trabalhamos a indústria da cultura, neste caso, pelas questões da estabilidade e da forma como nós, o risco também associado a ela, e depois a necessidade da mesma, como é que ela se vai posicionar como uma solução e como uma resposta para este problema, e não estarmos tão focados no problema, no nosso problema, mas eu acho que só vamos sair do problema quando nós percebemos que a cultura pode ser a solução também para curar e para juntar aqui os cacos todos desta crise. E acho que não será a pensarmos no nosso problema que vamos conseguir solucioná-lo. Portanto, acho que vai ser uma coisa uma vez mais abrangente, de pensar qual é que será o nosso papel nisto, e depois aí temos uma resposta para como é que vamos solucionar também as vidas, também são vidas, como é óbvio, dos artistas, dos técnicos e das pessoas todas que vivem em torno deste ecossistema cultural. É engraçado que sim, é verdade que há esse movimento de vamos aproveitar a quarentena para refletir, agora que temos tempo e não estamos impedidos de levar as nossas atividades regulares para a frente, mas há também um outro movimento de que, apesar de tudo, este podcast é de certa forma um exemplo, que é vamos pegar nisto e, quase sem refletir demasiado, tentar chocar a dizer o que é que sai. Nós refletimos muito, João Coutinho. Sim, foi uma boa meia hora. Pensar não é estar com um lápis ao pé do queixo e dizer, veio uma ideia. Eu acho que pensar é isto, não é? Portanto, acho que eu acredito muito na teoria que vem pela prática, não é? Portanto, eu acho que isto são formas de pensar, não é? São formas de pesquisa, de encontrar, de falar, de lançar questões e depois pensar sobre elas e pesquisar. Portanto, eu penso, quando eu digo que vamos ter tempo para pensar, eu não vou ter a pensar na urgência do projeto da manhã, que tenho que fazer acontecer e que de repente nós nos transformamos em produtores de eventos, não é? Aqui o que me interessa é, neste momento, eu estou disponível, nós os 4, de repente, se calhar era impossível há 15 dias, estarmos os 4 aqui a esta hora disponíveis para estarmos a falar sobre isto. Portanto, acho que é esse o tempo que eu acho que temos que aproveitar e louvar esta iniciativa vossa também, para trazermos algumas pistas e se calhar do que vamos falar daqui vão lançar algumas pontas para outros agarrarem e seguirem esse pensamento, e acho que é por aí. Há uma série de iniciativas que estão a surgir, uma inclusivamente pelas Comédias do Minho, que está a transformar um espetáculo de teatro, de facto, em material de vídeo para que possa ser lançado de uma forma disponível digitalmente. Raquel André, que teremos como convidada também, está a organizar um festival para ser todo transmitido de uma perspectiva, ou digitalmente, neste caso. Uma série de músicos a trabalhar nesse sentido, há focos diferentes, mas a caminhar, a tentar perceber como é que se trabalham agora estas plataformas que temos disponíveis, de forma a chegar às pessoas. Eu não quero seguir aquela perspectiva de nos tempos de crise, os tempos de crise são profícuos mas a verdade é que se calhar vai nos obrigar a questionar coisas que estavam instituídas como
se calhar não sagradas, mas como... Estavas a falar há pouco, por exemplo, na questão do facto de que nos tornamos produtores de eventos, ou que somos também, francamente, grande parte das nossas vidas é feita a produzir eventos. Não sei até que ponto é que essa própria lógica já estava, talvez, se calhar, demasiado automatizada comparativamente com aquilo que poderiam ser as nossas possibilidades. Isto digo em quem está do lado mais escondido, do lado dos bastidores, dos espetáculos e etc. Há alguma coisa que tu tenhas visto pelas redes sociais, visto pela televisão, que na realidade tenha despertado um interesse particular relativamente a este novo pensar? Como é que poderemos continuar a trabalhar na cultura, por enquanto? Olha, não necessariamente porque eu tenho estado muito ocupado nesta quarentena a desmarcar coisas, porque cancelar coisas dá muito trabalho, como também devem saber, não é? Portanto, até é só hoje é que eu estou a sentir que estou a chegar, depois deste processo um bocadinho de algum inconformismo, não é? Desta coisa de sentir-te a pior pessoa, uma tristeza, porque estás a desmanchar um projeto e esse tipo de coisas, não é? Portanto, sentiste a pessoa mais infeliz do mundo e depois ganhas noção e segues em frente, não é? Mas é normal, acho que eu já me chamados 2 dias de reajustar a nova realidade. Mas se vamos pensar, sei lá, um podcast é um bocado isso, não é? Eu acompanho alguns e acho que são ferramentas que entraram para ficar e de repente muito versáteis e muito ajustadas aos nossos mecanismos e às nossas tecnologias. Eu acho que as câmaras de filmar já existem vários produtos interessantíssimos, ou mesmo na área da fotografia e dos vídeos, onde os telemóveis são essa ferramenta. Eu sou muito da presença do live, do físico, mas terei que talvez também adaptar a estas realidades. Também há muitas conferências que eu sigo e muito conhecimento, seja feito por streaming ou mesmo sou um consumidor do YouTube em montes de coisas, não é? Hoje à tarde estive a ouvir música no YouTube, a ver concertos, a ver outras coisas, andei aqui um bocadinho a vaguear. Não que tenham sido criados de propósito para esta nova fase, mas que já eram existiam, não é? Eu acho que sim, acho que temos que olhar para a tecnologia não para replicar aquilo que já existia, mas sobre uma lógica aberta dos não constrangimentos que um live tem, não é? Portanto, eu acho que estamos ainda muito quase como o desenho a replicar uma fotografia e não a usar o potencial do desenho que é completamente aberto nessa dimensão. Portanto, acho que temos aqui agora uma série de ferramentas que podem ser usadas, já estavam a ser usadas de alguma forma, mas acho que podem ser muito mais maximizadas, portanto, e acho que faz sentido. Honestamente, eu não sou um amante dessa área, mas acho que há muitas pessoas que fazem muito bem. Acho que há um pequeno problema com que provavelmente nos iremos deparar mais nos próximos dias, porque a cultura live e sobretudo a cultura que vinha conquistando espaço público nos últimos tempos, ou seja, sobretudo em festivais que entram no espaço onde as pessoas estão, de alguma forma substituíram aquilo que a televisão, quando era um canal único ou poucos canais, faziam, que era confrontar as pessoas com coisas que elas ainda não estavam provavelmente predestinadas a ser confrontadas. Ou seja, eu podia, durante muitas ocasiões, de repente andar na rua e deparar-me com um concerto de uma banda que eu não conhecia e ver todo um novo universo de referências. Acho que agora, com o digital como está, cria-nos este problema que é, eu tenho os meus podcasts e tenho o meu algoritmo de YouTube. Achas que passa também por nós reivindicarmos formas de alterar a forma como essas plataformas estão a trabalhar, no sentido de como é que nós vamos confrontar as pessoas? Como é que nós vamos provocar as pessoas se elas já só estão a ver aquilo que elas querem? Sim, aquilo que eu costumo às vezes falar da diferença entre a aldeia e a cidade, não é? Que na cidade os meus amigos ouvem a minha música, vestem-se da mesma forma que eu. Estou a usar um clichê, como é óbvio, mas pronto, tem uma lógica muito mais tribal, e na aldeia os meus amigos têm que ser aqueles que existem, porque é uma questão de necessidade. São os avós deles, são os mais novos, são os mais velhos. Eu tenho que procurar nele alguma coisa que me une. E eu acho que isso também existe em ilha, pelo menos em alguns grupos, em algumas dimensões isso também acontece.
O problema do espaço público da internet é que ele é tudo menos público, não é? E esse é que é o problema. Esta ideia, e mesmo o próprio espaço público das cidades, durante muito tempo deixou de ser, não é? Um espaço público é um espaço de pensamento, de encontro, não é uma praça acessível, não é? E neste momento a internet, por uma questão de novo e de uma lógica orgânica de como é que as coisas surgiram, as redes sociais, que nós achamos que são nossas, não são nossas. Talvez o único espaço que é nosso são os sites que nós pagamos e gerimos da forma que queremos. Mas, por exemplo, ainda hoje tirei várias fotos, tenho estado a tirar várias fotos ao YouTube quando eu uso, quando estou a ver música, apenas e só música ou das paragens, e tenho sempre uma sugestão, sempre, para ver um vídeo do Ventura. E posso dizer, mas estás sempre a ver vídeos de Ventura, portanto eles aparecem. Não estou. Há meses que eu não vejo um vídeo do Ventura. Portanto, alguém paga, e bem, para que ele esteja sempre presente em coisas que não têm nada a ver, que eu não estou a pesquisar política, eu não estou a pesquisar nada que tenha a ver, ele estar ali. Portanto, esse confronto com o que eu não estou à espera, que pode ser promovido por como dizias muito bem, num festival de rua ou de uma programação que me incita a ter curiosidade sobre o desconhecido, nas redes sociais, quando acontece, é pago e bem pago, e muitas vezes com uma forma pouco clara. Portanto, eu estou a receber coisas e há uma iliteracia digital enorme, não é? Então, com este universo das fake news e tudo isto que nós temos visto nas polémicas, muitas delas se baseiam nisso. A internet não é um espaço público, é um espaço muito deformado. Então tem que ser repensado como é que as redes sociais funcionam, como é que os algoritmos funcionam, como é que eu sou encaminhado por aquilo que eu quero ver e vejo só aquilo que eu quero ver, ou vejo aquilo que alguém quer que eu veja e eu não sei que esse alguém quer que eu veja aquilo. E mais perverso ainda. Portanto, a minha desconfiança com as redes sociais, que no início era ótimo, eu lembro-me bem no início, era um espaço muito naivo e de experimentação, e eu descobri e conheci imensas coisas. Muitos dos festivais que tive na altura cresceram imenso graças a essas plataformas. Hoje, para eles crescerem 10% daquilo que cresceram os outros, tem que se pagar e bem. E de repente também tem a ver com como o espaço é desenhado. Da mesma forma que nós só nos permitimos a dizer, os pais só dizem asneiras à frente dos filhos quando estão no carro, não é? E transformam-se no carro em pessoas que no dia-a-dia não toleram ser. Nas redes sociais nós temos a mesma lógica, não é? Que dizemos coisas e afirmamos coisas e provocamos coisas que na vida real nunca o faríamos, não é? Porque temos esta dimensão da vida real. Portanto, tem-se também tornar e perceber, as pessoas perceberem efetivamente que o espaço público digital é tão público como o outro e mais perigoso e com mais consequências para todos e para sempre, não é? E então há coisas que as pessoas se permitem fazer numa rede social que não se permitiriam fazer na rua, não iam estar a gritar por todo lado um disparate qualquer e numa rede social fazem. Portanto, acho que tem que haver aqui uma pedagogia e uma formação cívica enorme para que estes espaços tenham espaço para eles serem efetivamente espaços públicos de fruição cultural e de crescimento e de partilha e tudo aquilo que nós queremos que um festival seja, com espaço de pensamento, com espaço de usufruto. Ou seja, há aqui um trabalho muito grande a fazer que vai ser muito difícil, porque e depois também falamos de, então os governos vão ter que se apropriar das redes. E depois é perverso por outra dimensão. Porque nós temos muito medo da liberdade perante a política, mas sucessivamente esquecemos a liberdade perante a economia e perante os interesses das partes, não é? das empresas. Portanto, é aquela coisa, nem é bem nem é mal. Eu uso as redes, preciso delas, uso-as muito porque tenho imensos eventos a promover, de alguma forma, mas não sou assim tão... Já não acredito tanto que vai ser possível recriar uma vivência digital como nós a queremos fazer a nível cultural no espaço público. Tu falaste na questão moral quase que os governos têm que ter, inclusivamente para nos defenderem daquilo que são interesses económicos, sem nos estarmos a colocar de um lado da barricada da economia ou do outro. Há aqui uma questão pertinente que começa a surgir e que tu também já levantaste, que é a quantidade. Quem mais vai sentir isto é quem já é precário de alguma forma, é quem já está a trabalhar recibos verdes, é quem está em início de carreira, é quem tem uma série de eventos cancelados. O Tiago Rodrigues, inclusivamente, penso que há coisa de meia hora veio dizer que o
Teatro Nacional Dona Maria vai ressarcir inclusivamente os artistas de todos os espetáculos que forem cancelados, mas nem todos os espaços de cultura são espaços como um Teatro Nacional, com o orçamento que tem um Teatro Nacional. E, portanto, a minha questão é o que é que pode, o que é que deveria ser feito, ou qual é que tem de ser a intervenção do governo no sentido de defender toda uma classe que na realidade vai para além dos artistas e vai para além dos técnicos das artes, porque vamos lá ver, quem está a trabalhar recibos verdes num café, num bar, num outro sítio qualquer que seja, também vai sofrer da mesma forma. Que papel é que nós gostemos ou não, e eu não tenho nada contra a área em si, talvez tenha mais contra às vezes como ela funciona, o turismo vai ser da área que também tem muita gente precária e que vai ter um tombo muito grande e tem a importância neste momento que tem para Portugal. Assim, neste momento, eu acho que tem que se exigir, especialmente às estruturas públicas, que cumpram com os seus compromissos. Nós, por exemplo, em Ilha, até março, todos os cancelamentos nós conseguimos cumprir com os nossos compromissos. A partir de abril temos um problema, por exemplo, porque é a mudança de trimestres. Então há muita verba que estava a ser capimentada neste momento. E legalmente é muito difícil capimentar uma coisa que não vai acontecer. Que já sabes que não vai acontecer, que já foi cancelado. Portanto, estamos sempre criativos, temos que tentar pensar não só na lógica de sacudir o capote e como é que tu consegues tirar um mínimo de apoio e pensar nestes projetos sempre com parcerias, não é? Porque também se isto tudo rebentar, acabas de deixar de ter parceiros e não é... E às vezes o problema da cultura em Portugal é esta coisa tão asfixiante de estar sempre a tentar produzir para estar à tona do mar. Sim. E eu estou sempre a criticar a quantidade de coisas que se fazem, porque faz muita coisa pouco pensada, ou que não é levada ao extremo, que não é testada, porque tem que estar sempre a produzir coisas, porque é só quando se produz é que se consegue receber, e acho que falta essa relação entre quem programa e efetivamente e quem financia a criação. Mas eu acho que aqui o problema é que uma coisa é resolver o imediato, outra coisa é resolver o que tem que ser resolvido na cultura, e isso há muita coisa para resolver, para dizer quase tudo. Sim, na realidade isto só vem redimensionar um problema que já existia há muito tempo, não é? Há muitos anos, ou desde sempre, talvez. Sim, eu acho que as pessoas estavam a tentar começar a ter um mínimo suporte e que as pessoas estavam a começar a perceber a importância da cultura de alguma forma e que começava-se a passar para um novo lugar de reivindicação e de conquista de direitos. E de repente vai tudo abaixo outra vez, afinal isto era um baralho de cartas e estamos iguais ao que estávamos antes, de alguma forma. Não é? E isso é que mostra uma fragilidade, uma falta também, e também da parte da cultura e das estruturas. Há uma falta de profissionalismo muitas vezes, as equipas não serem equipas mistas, que tragam outras competências, também económicas, financeiras, que consigam perceber como é que... ainda hoje via uma pessoa a reclamar de que tinha uma dívida, já tem imenso tempo de carreira, uma dívida às finanças, porque nunca lhe explicaram como é que funcionavam os recibos verdes. E eu pergunto, mas será que um músico não deverá também saber como é que funcionam os recibos verdes? Será que é só os outros profissionais também não têm que saber como é que funcionam candidaturas e este tipo de lógicas mais administrativas? Portanto, há aqui às vezes a dificuldade de encararmos isto como uma profissão, além da dimensão artística, que depois te protege e que, sabendo os teus direitos, também te consegues defender melhor. Sei lá, falamos muito dos sindicatos, mas são muito poucos os artistas que estão inscritos nos sindicatos que existem neste momento. Portanto, depois agora criticam os sindicatos, mas os sindicatos só podem defender quem está lá com eles. Não é? Portanto, ou seja, há aqui ainda um crescimento que tem que ser feito a nível também de consciência de classe, que as pessoas querem muito fugir a isto, mas que depois agora pede-se muito sobre ele, fala-se muito sobre isto, não é? Nós há 3 semanas estávamos a gozar que íamos ter de cancelar o espetáculo. E a gozar só um bocadinho. Aliás, nós até achávamos que provavelmente o que ia acontecer era que a meio do espetáculo, ou seja, daqui a talvez, precisamente agora, ia-se começar a falar de hipoteticamente fecharem as coisas na universidade ou não. Foi com 1-2 semanas de avanço, na realidade. E custou um bocadinho. Nós também falávamos mais de ilustração à vista do que do palhete. Achávamos que era uma coisa que ia ser mais para final de abril, maio e não tão cedo. Nessa lógica não estávamos tão à espera
Mas até porque, no fundo, se fosse da mesma forma que os outros países fizeram, se calhar seria mais nessa altura, não é? Pois, certo. Estamos a ter uma curva de aprendizagem mais rápida, né? Estamos a antecipar, portanto, dentro do facto de não haver nenhuma morte e menos casos em Portugal, nenhum dos outros países, e fomos os últimos a ter casos cá, estamos ao mesmo ritmo deles nas soluções que estão a encontrar, não é? Portanto, e bem, portanto, não... Sim. Agora, mas a questão é que, por exemplo, a mim houve 2 pontos importantes sobre esta questão, que é não viver por antecipação, portanto, as pessoas sabiam, ou eu sabia que isto ia acontecer, mas só quando tivesse a acontecer é que ia ser um problema, portanto, antes eu não ia estar a sofrer por antecipação, portanto, tinha aqui uma margem ainda, e ainda bem, porque há pessoas que estão a sofrer com isto há 2 meses, devem estar desgastadíssimas, e nós estamos a começar agora. E depois havia aqui, depois a forma como as coisas são comunicadas e vistas cria um preconceito muito grande. E nós já vivemos isto várias vezes noutras circunstâncias, não é? O papel da comunicação social agora talvez esteja a fazer um bocadinho melhor. Foi um papel também que ridicularizou muito o processo e que criou quase uma caricatura sobre isto tudo, não é? Quase esta contagem de crescente, de vamos ter quase como fosse a contagem para o ano novo, não ajudou muito a este processo. E depois eu comecei a levar muito mais a sério tudo isto quando eu percebi uma dimensão. E acho que há dimensões importantes que nunca foram explicadas senão agora, que têm a ver com o problema não é o vírus, o problema não é nós apanharmos o vírus, o problema é nós apanharmos todos ao mesmo tempo, não é? Exato. Não é? E é isso, e explicar a capacidade e a questão da ventilação, toda essa dimensão que tem a ver com um grupo importante de pessoas, não é? Os idosos ou as pessoas que tenham outro tipo de doenças que tornam mais frágeis e de repente não haver resposta para essas pessoas, não é? E isso ajuda a perceber melhor que tu mesmo tendo a doença e não estás preocupado com isso, tu és um perigo para essas pessoas todas. Claro. E às vezes esta forma como as coisas não foram explicadas ou como eram explicadas de uma forma muito alarmista, também fez com que muita gente da sociedade, ainda hoje, e por exemplo está a acontecer isso em França, portanto França está num processo de não acreditar neste processo, está em contraciclo, só agora é que estão a acordar um bocado para isso, por causa disto, porque as coisas também não foram bem feitas e nós, pronto, por exemplo, no meu caso, respeitámos sempre as diretrizes da Direção Regional de Saúde e se calhar, graças a isso, até que se calhar que não estamos piores porque fomos tomando as medidas. Bom, se calhar talvez podíamos ter... portanto, é um bocado... Para mim, há aqui ritmos de consciencialização do fenómeno, porque ele não foi também bem comunicado e a forma como isto foi tudo inflacionado na nível da histeria e não do conhecimento ou da informação gera também estes problemas de percepção. Na realidade, a comunicação social começou super polarizada, porque ou estava de um lado em que, um dos lados é que isto era absolutamente tenebroso e terrível, e do outro lado foi uma desvalorização completa do assunto. Não havia, na realidade, meios de comunicação muito razoáveis relativamente a todo o assunto. E essa questão de não termos capacidade, na realidade, técnica para tratar vários doentes ao mesmo tempo. Aliás, Portugal eu estive a ver um gráfico, Portugal é o país que está em último lugar da União Europeia a nível de capacidade técnica de camas de cuidados intensivos por cada 100 mil habitantes. Portanto, se isto tivesse sido colocado, se calhar, desta forma imediatamente, as coisas teriam seguido, talvez, de uma forma mais pacífica, mesmo inclusivamente para a aceitação das pessoas daquilo que está a acontecer agora. Eu olho lá para fora, e mesmo agora, eu não sei particularmente muito bem, eu acho que as pessoas estão um bocadinho divididas, porque eu vejo muita gente na esplanada, vejo imensa gente na esplanada daqui de fora. Ao mesmo tempo, não vejo muitas pessoas em sítios tradicionais, como, por exemplo, o Convívio. Vejo o Convívio uma quinta-feira à noite, não fui eu, porque eu não fui lá. Vejo o Convívio a uma quinta-feira à noite absolutamente vazio, mas ao mesmo tempo vejo as esplanadas cheias lá fora durante a manhã. Portanto, não sei muito bem como é que a população se está a dividir relativamente a isto. Eu acho que a parte do ceticismo inicial... Bom, eu também me senti muito cético até certo ponto, e acho que a forma como a comunicação social passou isto e o facto de ter começado na China também pecou de um certo eurocentrismo, de que
algo desse género que chegasse aqui não seria tão nocivo e acho que houve uma desvalorização brutal até isto chegar à Europa, porque era uma coisa chinesa. Não foi só a comunicação social. A Diretora-Geral da Saúde disse há coisa de... Quer dizer, teve vários comentários relativamente a isto que foram assim um bocadinho... Uma coisa destas será raríssimo chegar a Portugal. Então, a partir desse momento, quer-se dizer... mais a quantidade infinita de doutorados que foram convidados a participar em programas da manhã, em programas da tarde, que apesar de tudo não são tão acessíveis, se calhar, ou eu não os consumo, mas chegam indiretamente através das redes sociais, através de declarações polémicas, o que quer que seja, e são coisas que foram sendo empoladas ou de um lado ou do outro, parece-me a mim, ou a desvalorização total, ou então o barriquem-se imediatamente e ir aos supermercados comprar papel higiênico. Esse é o grande mistério para mim ainda desta história toda. É um mistério. Eu estava na casa de banho há pouco, sentado, estava na casa de banho, estava a olhar para o papel higiênico e estava a pensar porquê, honestamente. Mas calhar que são como eu, em vez de fazer origamis vão fazer pasta de papel. Dá a fazer bonequinhos e fantoches, como faziam na escola. Se calhar ninguém pensou nisso, mas é uma boa alternativa. Não, eu acho é que também a desvalorização, por um lado, também foi importante, porque acho que se não morremos de mal, morremos da cura, não é? Portanto, acho que antecipar muito uma coisa que tu não conseguias fazer nada senão ter que gerir, porque não ias ter mais capacidade, não ias estar em casa não sei quantos meses à espera que ele saia, porque ele não vai embora, não é? O vírus não vai ser erradicado, portanto o vírus vai cá estar, nós vamos habituar a viver com ele e vai haver depois uma vacina mais cedo ou mais tarde e vai haver formas de lidar de uma forma progressiva e vai haver casos, mas não uma lógica pandémica, não é? Tão imediata. Mas ainda bem que aconteceu na China, porque a China teve uma capacidade de resposta que mais nenhum país europeu conseguia ter para poder dar com um problema que não sabia o que é que era ao mesmo tempo, construir hospitais, uma resposta que é impressionante e lembro-me de ter visto isso, olhar para aquilo como uau, o que é isto? Agora, o facto de também ter começado na China tem, claro que há aqui uma xenofobia depois latente de nós, europeus, que achamos sempre que somos melhores, ou que aquilo acontece porque eles foram castigados por Deus porque comiam morcegos, e agora pronto, mas pronto, acho que essa é uma das coisas que mais me preocupam nesta história toda, é estes efeitos depois xenófobos, estigmatizantes que vão ficar, e a reação histérica das pessoas, não é, pouco sensata. Eu acho que se estivéssemos muito preocupados com isto também ia gerar uma onda de histerismo maior ainda e quase de quando as pessoas fazem aquelas esperas, não é? Íamos quase fazer esperas aos aeroportos e matar pessoas e coisas como tenho visto aqui, tem-se feito coisas muito tenebrosas, não é? Portanto, não se tem gerido muito bem esta dimensão e às vezes o medo revela o pior que nós temos, não é? Isso a extrema-direita já o sabe há muito tempo, não é? Portanto, eles já fazem isto há muito tempo. Agora só que não tinham esta ferramenta tão grande que era um vírus. Pronto, olha, estou em quarentena já desde segunda à noite, também. Quarentena política, para acalmar, também há estas quarentenas, que são as quarentenas para acalmar as maltas, porque nós não tivemos contato com a pessoa que estava infectada e as regras, como estavam todas mais ou menos claras, acho que funcionou bem. Mas as pessoas, sabendo que nós estivemos lá, iam ficar muito assustadas, portanto, achámos por bem acalmar um bocado. Os ilhavenses e amigos à conversa não iam lidar bem. Pois, já encontraram um que não estava, já estavam a assassinar a pessoa que queria me partir as pernas e era só um assistente de sala que nem tinha estado no festival, coitado. É que mas só iam... Não, é que só iam criar mais constrangimentos ao Sistema Nacional de Saúde. Que gato mais contraproducente. Não, mas é mesmo, é absurdo. Mas pronto, mas de resto, pronto, acho que hoje está a ser a vira-volta da minha quarentena e acho que pronto, já me conformei, mas já me conformei que vamos ter que cancelar mais cenas ainda do que está cancelado. Abril não vai existir. Então não havendo Abril também não pode haver ilustração à vista, que é o que me está a custar imenso. Estava tão fixe que você não tem noção. Ia ser mesmo assim um ano porreiraço, mas pronto, ilustração à vista também vai com os porcos. Mas pronto, os outros também estão a cancelar o DDD e também estão a cancelar o Dor Amor, também não somos mais que ninguém e também vamos ter que cancelar as nossas joinhas. Se tivermos um Rádio Faneca feliz já é muito bom.
Pois, eu acho que o que eu acho é que na realidade este próximo trimestre por isso simplesmente não vai existir. Por vários motivos. Porque mesmo que a fase ou o pico da epidemia ou da pandemia, neste caso, seja agora em fim de março e que as coisas comecem a acalmar em abril, e eventualmente vão se registrar mais casos. E a partir do momento em que se registram mais casos, vamos ter outra vez que fechar portas, quer se queira, quer não. Ou ter que tomar medidas preventivas. E mesmo que não tenhamos que tomar, as pessoas não vão querer sair de casa, porque não vão. Não vão estar confortáveis. Se tiveres uns eventos de rua, é um bocadinho diferente, que as pessoas na rua estão mais confortáveis mesmo assim. Mas ir para uma sala pequena, fechada, vão estar... As pessoas já eram céticas, não é? Já era difícil trazer as pessoas para os espaços. Não é? Portanto, agora vai ser mais ainda. E vai continuar a haver regras de número de pessoas e vai haver, pelo menos, aqui algum controle, porque, quer dizer, se descansas, voltas ao mesmo. Portanto, não é... Não, próximo, e as escolas não vão voltar, portanto, as escolas até ao final do ano esquece-as, e para nós isso tem um peso importante naquilo que fazemos. Os lares ou os grupos de maioridade ou os mais velhos também não vão estar disponíveis porque são um grupo de risco, então vão estar muito mais resguardados. Portanto, isto pouco a pouco não vai ser assim tão diferente. Vai ser mais light, mais permissivo, mas não vai ser assim tão diferente. Portanto, até junho a coisa não a vejo muito simpática. E é muito tempo. Portanto, isto estamos a falar de março inteiro, março, abril, maio, junho, 4 meses onde muita gente vai ficar sem trabalho. Não é? Portanto, é duro. E na cena, apostas no sentido do trabalho estava a ser desenvolvido e contínuo. Havia aquele projeto das galerias que nós queríamos montar, estávamos a ver como é que conseguimos uma lógica agora legal para montar tudo e não sei o quê, e haver um plano até para falar com os parceiros interessados. Nem vale a pena, estás a falar sobre habitar lojas, porque as pessoas querem estrangeiros e pessoas de fora o mais longe possível. Portanto, há muitos projetos importantes que vão ser rebentados e depois temos que repensar que tipo de projetos é que podem surgir nesta lógica. Pronto. Mas é muito tempo, são 4 meses, sabendo que depois vem a praia, não é? Portanto, não há... A programação que existe é uma programação diferente, não é? Muito mais... E depois os próprios festivais de verão vão ter que ter outro tipo de regras. Os que não cancelarem. Vão ter que ter comunicações, vão ter que ter outro tipo de espaço, outro tipo de condições, outro tipo de trabalho, de desenho de espaço, de limpeza, higiene das próprias pessoas. Quer dizer, senão aquilo imagina, não é um descalabro. Dizem que depois do 11 de setembro o mundo nunca mais foi igual. Eu acho que vamos começar a dizer isto também sobre Vai ser agora. Isto na verdade a economia mundial vai sofrer um rombo que já não sofria há imensas décadas, acho que nem sequer a última crise foi sequer semelhante a isto. E depois há aqui outra coisa, que vai-se ter que pensar tudo, a própria globalização da forma como uma pessoa consegue viajar de um país para o outro, vai ser pensada de certeza absoluta. O turismo vai receber provavelmente o maior rombo de sempre, e na realidade, se um gajo pensasse bem, o turismo ia sendo aquilo que ia amamentando grande parte do investimento da cultura que era feita, neste caso, em algumas cidades em Portugal. Em Portugal não só. Portanto, acho que agora é que há um antes e um depois disto, infelizmente. Mas é o que é. Sim, é repensar e ver isso como um novo modelo. O problema é que eu estive a ler e aparentemente, no melhor dos casos possíveis, há uma vacina daqui a um ano, entre um ano e um ano e meio, porque tenho que fazer o terceiro teste, e o terceiro teste daquilo é um bocado complicado. Mas o problema não é só esta pandemia, o problema é que para já havia alguns apontadores, já havia conferências do Bill Gates, já havia o que quer que seja, a apontar-nos que na realidade a terceira que tinham medo mais de uma pandemia do que propriamente de uma terceira grande guerra mundial. E o problema não é particularmente este vírus, o problema é o medo e as medidas que vão ter de tomar para o futuro por causa de outros hipotéticos que possam aparecer. Portanto, vocês viram a série Years and Years? Não. Ouvi falar anos e anos. Sim, eu sei que série é, porque eu vi-te a falar há uns tempos, mas
Pá, agora talvez é uma altura assim um bocadinho angustiante de ver, mas é muito engraçado desde o momento que vi, e aquilo já parecia muito real. Os meses a seguir, que eu não vi assim há tanto tempo, já não sei quando é que eu vi, mas foi assim uns meses, o ritmo que eles puseram na série, que aquilo é, portanto, os anos a passar, já não sei quando é que começou e vai até, é mesmo contemporânea, e é tão rápido que é o que está a acontecer agora. De repente, se alguém te falasse há um ano o que é que tem sido estes últimos tempos, não é? E esta escalada das extremas direita, e depois também falam da extrema esquerda, que ainda não acontece necessariamente, mas também falam disso, da questão das doenças, dos ataques nucleares, falam da questão da crise dos refugiados. Nós nem imaginamos, nem sonhamos o que é uma crise europeia económica, o que é que vai ser para os refugiados. Se quando nós estávamos bem, já tratávamos isto com umas pinças e mal e porcamente, imagina com populações com uma crise económica e social a precisarem que tipo de generosidade, que nós já vimos que somos um povo muito generoso, que tipo de generosidade é que vai acontecer com esta gente, não é? O que é que está a acontecer já, não é? As fronteiras a abrir, mas a fechar, a fazer... nós nem sonhamos, não é? Portanto, está lá tão longe que nós nem vemos. Eu acho que vai ser mesmo... eu nem queria ser muito apocalíptico, mas vai ser mesmo assim uma coisa muito difícil de gerir, porque ainda por cima depois vamos procurar mais os temas das soluções políticas, vamos estar mais disponíveis com os heróis e com os populistas que vêm salvar o mundo, e estamos muito sujeitos, acreditamos cada vez menos em instituições, que é um grande perigo, não é? Porque eu, acima de tudo, apesar de ter sido um pouco descrente em algumas áreas, ou da forma como estava a ser trabalhado, eu cumpri sempre com as regras das instituições. Sabe? O Palheta foi desenhado a respeitar tudo aquilo que eles nos disseram que tinha que ser feito. As salas, enquanto só não podias ter eventos com salas de mais de 1000 pessoas, nós tínhamos salas com 100 pessoas. A questão da limpeza nunca foi tão limpo, nós tínhamos limpeza de X em X, nem chegava a ser hora, dos manipuladores, das maçanetas, não sei o quê. Nós tínhamos eventos em espaços diferentes, portanto, cada espetáculo só acontecia uma vez naquele espaço e só havia depois quase 24 horas a seguir outro acontecimento naquele espaço. Portanto, havia assim uma dispersão, que se calhar até é por isso, ainda não sei porque estamos em quarentena todos, que aquele senhor inconsciente não transmitiu a ninguém. Se calhar, não sabemos, não é? Mas pronto. Mas pelo menos cumprimos com tudo aquilo que eles disseram que nós tínhamos que cumprir para minimizar os efeitos. Tivemos o grande azar desta pessoa consciente e ser inconsciente, porque eu na altura, que até protegi bastante o homem, porque achei que ele estava contaminado sem saber, não é? Isso pode acontecer a qualquer um. Da mesma forma que eu, quando saí do Palheta, fui na segunda-feira a tomar e tive imensa gente em tomar, e posso ter passado alguma coisa sem saber, não é? No caso acho que não, porque eu não tive contacto com ele de uma forma direta, mas pronto, imagina, eu posso ter passado alguém de uma forma inconsciente. Mas ele estava referenciado, tinha que estar em quarentena, ele tinha tido contato com o Sepúlveda, e não valorizou, achava que não era nada. E foi para estes festivais todos, para estes eventos todos, uma pessoa de 62 anos hiperativa, devia ter muito calcitrim, porque ele foi a montes de coisas para além de nós, e foi sem qualquer tipo de noção, pronto, basicamente, não é? E não passou o vírus, mas lixou a vida a muita gente e criou e acelerou aqui um processo que poderia ter sido um bocadinho mais gradual. Mas pronto. Mas nós pelo menos respeitámos o que a Direção Regional dizia, e mesmo a Câmara cancelou todos os eventos antes de ser obrigatório e pôs-nos em quarentena, mesmo contra a vontade do Delegado Regional de Saúde, que dizia que não era necessário. Pronto, tivemos sempre esta lógica, mesmo ceticamente. Eu respeito as instituições, eu respeito a decisão dos políticos, neste caso, que não queria ter, como a dos médicos. Agora, o problema é que, em geral, nós deixamos de acreditar. A nova era terraplanista, pronto, é isso que me assusta. Como é que se consegue fundamentar um terraplanista, se isso é possível e está a crescer, então tudo o resto é possível. Não? Tu falaste há bocado nós nem sequer imaginamos o que isto será para quem esteja a viver a crise do Mediterrâneo, essencialmente, a crise dos refugiados, mas há aqui outra questão. Eu estava por acaso no banho há pouco e estava a pensar. Essa casa de banho como é o meu lugar de pensar. O Coutinho foi tomar banho antes desta sessão, especificamente para poder pensar um pouco. Eu estava a pensar, e quando isto chegar a zonas de guerra? É isso. Não é? Ou quando isto for a própria guerra, não é? O Irão está a ter também problemas por isso, não é? Portanto, a dificuldade do Irão a gerir este fenómeno também se deve muito a isso, não é?
E as zonas, e o problema é quando diz provocar guerras, não é? Eu estou assim um bocado calamitoso, eu sei, e não queria ser nada disso, até nem sou, mas realmente estou um bocadinho cético, porque isto é mesmo novo, é mesmo uma nova realidade, porque isto não é a gripe A, isto não é a peste suína, isto não é nada disto, é outra coisa. E depois também alimenta muito botes expiatórios, não é? Agora, por exemplo, o Presidente do Brasil diz que está infectado. Eu digo que diz porque eu não acredito nada que ele esteja, porque acho que já foi dado como negativo o segundo teste. O segundo teste deu negativo. Sorte para os vírus. Depois que estamos nessa parte em que fazemos uma cara triste, não é? Sim, por favor. Em pós-produção. Eu sei que é pós-produção disto, mas vai ter muito trabalho. Mas então pronto, não vou falar sobre ele, então já não está, não interessa, mas eu acho que esta coisa vai, quando existir a consciência mesmo, que isto é mesmo uma arma poderosa, não é? Que consegues fazer aquilo que um belo moralista quer que aconteça, não é? De repente as pessoas já não há ajuntamentos, já não há espaço público, o espaço público geralmente é sempre um lugar de político, de convulsão, de mudança, de transformação, já não há trocas entre países e consegues ter as verdades, não é? Consegues ter a verdade, não é? Portanto, que uma ditadura tem a verdade à partida e uma verdade criada, como todas, e a democracia não tem uma história, não é? Não tem a história, tem várias histórias, é desse encontro de histórias que a democracia vive e dessas várias verdades. E eu acho que isto, de repente, o vírus está a conseguir fazer o que muita gente gostaria de ter feito há mais tempo. Só que realmente tem uma escala e uma rapidez completamente assustadora, não é? Sim, até porque eu não sei, por acaso não pensei essa questão da guerra, se isto afetar um país com guerra, mas parece-me até que isto é mais gravoso, ou pelo menos o potencia mais o vírus, o facto da sociedade ser uma sociedade funcional, porque isto exige de nós tudo aquilo que nós pensamos sobre ser cidadãos normais, que é pessoas que frequentam espaço público, se encontram. Hoje a opção social, a opção comunitariamente consciente é ser antissocial, não é? É esse paradoxo que... Então, se calhar em países com guerra, será que certo. O facto das pessoas estarem já... movem-se menos de um lado para o outro, não é? Claro. Acho que há aqui esta coisa perversa até disto ser isso que estás a dizer, precisamente. Isto combate precisamente a saúde das sociedades. Nós sabemos em Portugal, nós somos dos países com mais sol e com menos vitamina D, especialmente na faixa mais idosa. E o que nós estamos a fazer agora, durante meses, a dizer aos idosos é não saiam de casa. Tivemos anos e anos a dizer tenho que ir à rua, apanho sol, é importante, não tenha medo, não é? E isto ainda são processos de 50 anos contra ajuntamentos, não é? De não usar de medo, não é? Lisboa foi construída com medo do rio, não é? Por razões óbvias. Só hoje, passados séculos, é que se está a mudar a orgânica da cidade para ela virar-se para o rio, não é? As gerações mais velhas têm uma dimensão associada quase ao pecado, não é? As senhoras mais velhas ir ao café, há muita gente que acha que o ócio é um pecado, não é? Só que nós fomos feitos para trabalhar, uma lógica muito resignada, de casa, de lar, de não sei o quê, e só agora é que as universidades sénior, as maioridades, estão a conseguir criar dinâmicas das pessoas irem para a rua e se organizarem na rua, e de repente vamos estar agora estes meses todos, não sei quanto tempo, a dizer às pessoas outra vez para voltarem para casa, que em casa é que estão bem, e em casa é que estão seguros, e que efeitos é que isto vai ter no futuro, não é? Sim, desculpa, estava distraído ali com o meu colega de casa. que ainda conseguiu não arranjar um motivo para voltar a sair à rua. Hoje ainda só saiu uma vez. Pronto, e depois isto também traz o nosso moralismo à tona, não é? Não saias de casa. Sim, e as fotos, e agora temos polícias em todas as janelas a ver quem está fora de casa, não é? Sim. Então, essas pessoas todas não podem ver obras, não podem ver acidentes, não podem ver tanta coisa na rua, têm que estar nos Facebooks para... Ao menos dê uma oportunidade de berrar a plenos pulmões no bar do Liceu, ou a Joana vai para casa, olha o vírus.
Seria uma coisa impensável, se calhar, há 3 semanas atrás. Luís, instrumentos contra o tédio. Exato, é isso. O que é que tens lido, ou o que é que planeias ler, ou ver, ou o que seja? Então, neste momento é que eu estou a fazer. fazer. Primeiro, tenho uma coisa muito importante que é responder a 2.000 e-mails que tenho para responder. Portanto, a minha promessa é que ia responder e ia conseguir dar vazão aos e-mails todos que eu não estou a conseguir. Depois, mais divertido, tenho uma cena de cerâmica, uma peça de cerâmica de Abordal que eu parti há uns tempos e que guardei as peças todas e vou fazer um puzzle diferente, vou construir uma peça de Abordal de uma forma diferente. Tenho uns origamis também para fazer, estou super entusiasmado com estas partes mais práticas. Tenho ouvido música e tentado apanhar um bocado de coisas que não tenho conseguido fazer. Cozinhar é uma coisa que gosto muito. Tenho imensas plantas em casa e também vou estar a jardinar. Cozinhar. Vamos fazer quarentena e isolamento para a minha casa e cozinhas aqui. Eu acho maravilhoso, acharia maravilhoso. Eu agora ia citar uma bela música do Grande aqui em Barreiros, mas não vai parecer bem. E mais coisas. Séries, pronto, ver séries. E ler. Tenho aqui algumas coisas para ler, que tenho aqui o próximo que vou pegar, porque tem esta lógica assim muito de contos, que é o Jalan Jalan do Afonso Cruz, que é no fundo um compêndio de contos, posso chamar assim, e é uma coisa rápida que dá para ter esta dinâmica diária. Estou a fazer também um curso online de inglês. Como eu disse, o meu inglês as minhas línguas não são fantásticas, portanto vou aproveitar também para sair mais forte disto tudo. Basicamente é essa a ideia. Também voltar a aprender a agarrar no piano. Pronto, assim muita coisa. Portanto, acho que agora que já estou um bocadinho mais conformado, depois deste momento de meio de pressão de fogo, começo agora a agarrar naquilo. Portanto, o meu compromisso com o trabalho, acima de tudo, é estar a pensar, fazer debates e conversas destas, é estar a responder a e-mails, nem que seja só por simpatia, porque as respostas vão ser um bocadinho mais abstratas até do que já estavam a ser, e depois a ter estas dinâmicas muito oficinais e práticas de ocupar e de crescer, porque muitas vezes nós somos a ferramenta da limpeza que queremos nos outros, não é? Esta coisa de queremos criar condições para aprender piano, para poderem ler, para poderem ver, para poderem cantar. Então vou aproveitar para eu voltar a permitir-me a fazer coisas que já não faço há muito tempo. Acho que vai ser um bocado por aí. Parece super interessante, hein? Muito bem. Sim. Por acaso parece super interessante. Até fiquei mais entusiasmado agora com isto tudo. Assim, resumidamente, não estava à espera. Então, podemos terminar agradecendo ao nosso primeiro convidado, ao Luís Ferreira. Esperar que os nossos ouvintes e espectadores vejam as próximas edições da Gruta. Com menos erros de concordância gramatical. Com menos erros em geral. E também aconselhar que mantenham o vosso recato, lavem as mãos, cuidem dos vossos familiares. E se tiverem colegas de casa, não saiam de casa, pá. Pensem neles, não é em vocês. Tipo, eu estou a olhar para o meu que está ali sentado à minha frente. E hoje fui dar um passeio. Pronto, é isso. Até já. Até já, obrigado. Até já. You're lonely and I'm lonely, so why can't we be lonely together? The night is young and while it grows older, we can forget crying on each other's shoulder. The skies